Cara, os equipamentos, eles mudaram bastante nesses últimos anos. Né? Mudaram bastante. Nos últimos 30 anos, as cordas tiveram uma evolução, um pico ali de mudança, mas você vê que as grandes conquistas do mundo da escalada, do montanhismo, eu estou colocando o mundo do montanhismo em geral, porque foi daí que se originou todas essas técnicas. Existem muitas técnicas. Muitas técnicas hoje que são utilizadas no mundo industrial, assim, para o público que de repente é leigo, não entende muito bem do assunto, é assim. Você pode subdividir hoje as técnicas verticais em 3. O mundo da atividade esportiva, tá? Esportiva. O mundo das atividades, a parte militar dessas atividades e a parte industrial dessas atividades. Todos nós nos utilizamos de corda, alguns equipamentos de proteção, são as proteções. Utilizamos de acessórios como mosquetões, freios, e capacetes, e mecanismos de segurança e tudo mais. E técnicas semelhantes que são oriundas da antiguidade. Técnicas primitivas que foram criadas pelos nossos pioneiros da área dessa área do montanhismo, tá? E que hoje está extremamente desenvolvida. E eu disse para você 3 áreas: a área esportiva, a área industrial e a área militar. Dentro da área esportiva, você tem todo o tempo do mundo para escolher, lógico, salvo as proporções, você tem o tempo, você está escalando e fazendo escalada esportiva, é um prazer. Você e um amigo, o cara está guiando, a gente chama de enfiada. Enfiada é quando você faz uma primeira enfiada, para ir até o grampo onde você quer fazer, a primeira parada. Você tem uma corda de 50 metros, você vai fazer uma enfiada ali, sei lá, de 25, vamos botar assim, e aí você vai parar lá, vai montar uma segurança e eu vou escalar em seguida. O escalador que vai à frente é o guia. Esse sim está com, vamos dizer, com o maior perigo de sofrer quedas muito grandes. Porque às vezes ele pode estar quase chegando, está levando a corda, ele está quase chegando num grampo de segurança e se ele fizer uma queda dali, ele tem uma queda muito grande. Ele subiu, por exemplo, ele fez uma enfiada de 6 metros, ele vai cair no mínimo 12. Certo? Porque ele subiu com a corda, ele vai cair aqueles 6 mais os 12, mais os 6, dá 12. A gente chama de queda fator 2 isso. É uma queda perigosa. E se o cara não tiver muito bem paramentado no equipamento de segurança, a chance dele cair de mau jeito, capotando, virando, batendo na cabeça é muito grande. Pô, não tem como. O cara tem traumatismo craniano ali, já era. Pode quebrar um cotovelo, um joelho, tudo pode ser. Bateu na rocha com aquela velocidade. Mas essas técnicas esportivas, salvo essas proporções, o cara vai dentro do tempo dele, vai fazer o rapelzinho tranquilo. O rapel de desescalada, ele é lento. Ele é em corda dupla, geralmente. Corda dupla é quando as 2 cordas estão no freio. É bem lento, não consegue se acelerar demais. Né? Você está ali devagarzinho, fazendo a tua técnica, até porque você tem que estar pendurado num grampo, que não é a melhor das proteções, o melhor das conexões. Diferente lá da minha torre lá, onde nós temos 5 pontos de ancoragem, né? O cara não vai derrubar a torre, mas um grampinho cravado numa pedra, que você às vezes nem sabe quantos anos está lá dentro. Então existe tu tem que respeitar aquele grampo e vir devagar. Às vezes tem grampos de 40, 50 anos ali dentro da pedra. Então você vem devagarzinho. O rapel, a área vertical, por exemplo, do mundo industrial, a gente está falando já daquele pessoal que trabalha em plataformas de petróleo, são os escaladores industriais. Já ouviu falar sobre isso? Industriais? O cara tá ali, não é por esporte, nem é militar, é por trabalho. trabalho. É um trabalho, ele tem que realizar um trabalho, ele tem que se lançar até aquele ponto lá para realizar uma manutenção, ele tem que se lançar até aquele ponto lá no meio um prédio, ele tem que subir num prédio para mexer numa fachada, um conserto, ou ele tem que numa plataforma de petróleo, num navio, ele tem que se deslocar por um extremamente perigoso, né? Principalmente em plataformas e navios piores ainda. E ele tem que se lançar, ele tem que colocar montar essa via para chegar lá. Existem regras e normas internacionais que têm que ser seguidas, entende? Então, aí é pior ainda. A velocidade é a velocidade da execução com segurança. Tem nada a ver com velocidade. Tem a ver com a execução perfeita. Se não der para fazer hoje, não fazemos hoje. Vamos fazer, né? E o cara tá lá. Só que hiper paramentado, com milhares e milhares de equipamentos. Isso houve, nos últimos anos, eu fiz trabalhos em alturas no passado, 20 e poucos anos atrás. Você vê um cara de trabalhos em altura, da minha época, lá atrás, e você vê um cara de trabalhos em altura hoje, você fala, meu irmão, é um astronauta. O cara tem só de ferragem na cintura, acho que uns 20 quilos. Milhares e milhares de cordas. O cara trabalha com 5, 6 cordas penduradas aqui.
Então é um trabalho totalmente diferente, que não tem nada a ver com a operacionalidade, com a velocidade. Então não existe nenhuma técnica errada. Existem técnicas que são inadequadas para um determinado tipo de grupo, inadequadas para determinados tipos de missão. Numa missão militar, vamos dizer assim, a explicação, a definição, para mim, na minha visão, de operacionalidade é a união de precisão com velocidade. Precisão e velocidade. Não adianta você ser extremamente preciso, aquele cara detalhista, preciso e lerdo. O cara que demora 6 meses para conseguir fazer uma coisa. No mundo militar, alguém vai estar atirando em você, alguém vai estar exposto, né? Alguém vai lançar um míssil no seu helicóptero. Ponto. Então tem que ser rápido. E não adianta você também ser extremamente rápido, mas impreciso. Um cara que vai deixar pontas soltas, veloz pra caralho, muito rapidinho, muito serelepe, e aí vai morrer. Ou levar a equipe para um jangal qualquer. Então a união de velocidade com precisão é a operacionalidade real. Eu gosto de treinar, assim como a gente fala no mundo do tiro, o cara que é rápido é que ele fez o básico, e fez o básico, e fez o básico, e o bem feito, e depois ele foi aumentando a velocidade daquilo. Concorda? Não é o contrário. Não é a velocidade sem técnica. Não é verdade? Não é assim que a gente tem que treinar os nossos alunos? É o certo, com pouca velocidade, até que aquilo se torne uma memória muscular perfeita, a empunhadura da arma, o dedo corretamente colocado, né, o engajamento correto, a nossa o foco correto no alvo que a gente quer atingir, ou nos múltiplos alvos. E depois, com isso já se tornando memória muscular, a gente vai acelerando o processo. Nesse nosso mundo é a mesma coisa. Seja no rapel, seja qualquer técnica, tá? Qualquer técnica. Estamos falando muito de rapel devido ao assunto que a gente pegou de ontem, o gancho de ontem. Mas é isso aí. Ele precisa se começar do zero, com pouca técnica, muita técnica, pouca velocidade, precisão completa. Existem muitas coisas, posicionamento corporal, né, a escolha do tipo de maneira que você coloca a tua corda no freio, o tipo de corda que está sendo utilizada também muda, completamente descida. Que tipo de luva você está usando? Por exemplo, um escalador esportivo, ele não usa luvas. Ele vai descer levando a corda para o freio. Ele não vai deixar deslizar na mão dele. Ele vai buscando a corda. Diferentemente do nosso trabalho, que nós vamos utilizar um tipo de luva especial que aguenta um bom atrito, né? E aí você tem como atingir velocidade. E o motivo dessas velocidades são variados, como eu acabei de dizer. Tem que ter velocidade para não ficar exposto, uma aeronave exposta. Tem que ter velocidade num caso, por exemplo, de entradas e invasões. É quando você quer utilizar o rapel para entrar numa janela, entrar numa varanda, né? Você tem que ter velocidade porque você não pode estar exposto. Numa situação, por exemplo, isso pode ser visto na internet, tem muitos resgates desse. Alguns deram certo, alguns deram errado. Resgate de suicidas, por exemplo. Você quer ajudar um suicida e o cara está pronto a suicidar na beira do penhasco. Cara, se você jogar uma corda para baixo, ele vê a corda, ele vai pular, né? Então o rapelador operacional se utiliza de uma bolsa na perna ou de uma outra técnica, onde os nossos companheiros seguram a corda no alto, você fica com pouca corda para baixo, você de maneira muito sigilosa se coloca, sem fazer barulho, sem se arrastar, porque tudo é perceptível. Utilizando também de meios para distraí-lo, né? Pessoas falando com ele, aquela coisa. E aí esse rapelador, que é o melhor, geralmente tem que ser o melhor, é mais ou menos como a ideia do pênalti na final. Quem que vai bater o pênalti na final, meu amigo? Aquele que bateu no treino milhares e milhares de vezes e acertou, né? No mundo das operações especiais também é assim. Você vai escolher o melhor, aquele cara que é o designado. Ele é o rapelador designado, aquele cara que vai fazer um salto preciso, vai dar com as duas patas no peito do suicida. Joga ele pra dentro da varanda. Joga pra dentro, já vem uma equipe de contenção, já vem mais 2 ali que rapelam juntos. Mas essa situação muitas vezes deu errado. Em vários lugares do mundo despencaram os dois, despencou suicida, e dentre outras coisas, como por exemplo em situações de sequestro, onde você tem um cara lá dentro, você precisa de fazer uma vigilância, né? As pessoas não imaginam muitas vezes isso, mas situações de vigilância são perfeitamente acessíveis. Por exemplo, uma janela que você quer colocar uma determinada vigilância, um rapelador, de uma maneira sigilosa, noturna, é coisa que você vê em filme, mas é exatamente isso que se faz. Real, né? Se coloca lá, se utiliza de um espelho, se utiliza de câmera, se utiliza de tudo isso.
Né? Muitas vezes falam assim, mas por que não bota um drone, então? Porque certas coisas o drone não vai fazer. E nós estamos falando de um drone que é coisa recente. Se você puxar para trás aí, 10 anos atrás, onde estavam esses drones todos? Não estavam. Você tem um helicóptero, certo? Hoje tem um drone, lógico, mas mesmo assim, um drone na tua janela, né, chama-se atenção, é aquela coisa. Então tem uma maneira, nada que o ser humano ainda não possa substituir, não dá para ser substituído.